Olá, colegas, tudo bem? Hoje vou falar como você deve identificar os pacientes que apresentam disfunção. O paciente chegou na tua clínica, como que você vai identificar os pacientes que têm disfunção da ATM e como proceder no final? Hoje nós temos recebido muitos pacientes com poucos trabalhos clínicos para se fazer. Restaurações, prótese sobre implante. Óbvio, existe uma grande legião de pacientes que estão buscando esse tratamento. Mas os pacientes mais jovens que estão chegando para tratamento praticamente não têm restaurações. E aí, o que eles têm então? Eles têm uma profilaxia para atender e uma qualidade de vida que está buscando através de você por conta de dores que ele está sentindo. E aí? O que eu devo fazer? Sempre que você puder, nos seus pacientes, que você já faz uma profilaxia sistemática, a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou anualmente, não sei, não custa você perguntar para esse paciente o seguinte: fulano, você normalmente sente dores assim, assim, assado? Ele vai, se por acaso ele responder, não, doutor, eu faz tempo que eu sinto isso. Então, tente guardar 20 perguntas, 21 perguntas, da possibilidade desse paciente ter disfunção da ATM. Se ele começou a queixar-se sobre isso, pega uma cola, se você não tiver, põe um papel e fala, olha, eu vou te fazer 20 perguntas para saber se você tem um problema relacionado com a ATM. São elas. Você sente dores de cabeça com muita frequência? Dor de fundo de olho? Cansaço muscular na mandíbula, um peso na mandíbula? Sente dificuldades para mastigar um alimento? Mastiga apenas de um dos lados? Sente dor na nuca, pescoço, dor nos ombros? Às vezes essas dores vão para os braços. Dores na região do ouvido? Pressão e sensação de entupimento do ouvido? Sensação de redução da audição? Coceira no ouvido? Aumento da produção de cera ou do cerúmen? Tontura ou vertigem e zumbido? 15. Tem mais 5. Estalos quando abre e fecha ou qualquer tipo de barulho articular que só você escuta ou outras pessoas escutam? Deixe-me ver como você abre a sua boca, se você está abrindo num alinhamento ou não. Pedindo simplesmente para o paciente na tua frente fechar a boca, puxar os lábios para frente e fazer um movimento de abertura. O paciente puxando o lábio para baixo à medida que abre a boca, para você ver se ele está fazendo num alinhamento ou está fazendo um desvio, ou está fazendo uma deflexão. Abre e a boca vai toda para um dos lados. Abre e a boca faz um desvio. 18ª pergunta. Você tem limitação de abertura bucal? Quando você acorda, às vezes, pela manhã, você tem dificuldades para abrir a boca? 19ª. Você tem dificuldades, você tem desconfortos em voos comerciais? Quando você viaja de avião, sente muita dor de ouvido? E quando o voo termina, você está pegando suas malas, ou então já está chegando no hotel, ou às vezes no outro dia ainda você está com o ouvido tapado? Se esse paciente, que você de forma despretensiosa descobriu lá no início, que esse paciente tem provavelmente uma disfunção e ele respondeu positivamente a esse questionário, pode ter certeza que esse paciente tem algum tipo de disfunção temporomandibular, seja de característica muscular ou articular. Eu acho, teoricamente, eu penso que todos os dentistas deveriam saber ter disfunção temporomandibular. Uma situação que ainda em muitas universidades é negligenciada e as informações de como se fazer o tratamento também é muito resumida.
A minha intenção aqui é fazer com que você se desperte para a disfunção temporomandibular, comece a tratar de forma segura, sabendo o que você está tratando. Estou tratando as dores de fundo de olho. Por que eu estou tratando? Qual é o problema que levou a isso? Estou tratando um cansaço muscular. Estou tratando uma dor de ouvido. O que eu estou fazendo? Qual estrutura eu estou tratando? Por que eu estou tratando? E não simplesmente moldar superior e inferior, fazer uma plaquinha e dar essa plaquinha para o paciente. Não. Conhecer mais a fundo. E se você conhecer mais a fundo, gostar de tratar a disfunção, mergulhar depois num curso de especialização, depois de ter feito um curso de atualização, por exemplo, e falar assim, puxa, gostei desse tema. E depois até partir para uma sociedade, da qual participo, Sociedade Brasileira de Disfunção da ATM e Dores Orofaciais. Então, o que nós não podemos, a partir de agora, é desmerecer tudo isto. E isso significa, de forma despretensiosa, às vezes, você está numa reunião social. E como eu trato, evidentemente, de duas situações, que é a disfunção da ATM e ronco e apneia, seguramente num papo social, alguém da sua roda ali vai apresentar, ou pode apresentar, ou sabe de alguém que apresenta, ou ronco e apneia, ou seguramente disfunção da ATM, porque é uma situação que está mais em evidência agora nessa nova odontologia. Porque, na realidade, nós estamos tendo cada vez mais pacientes que chegam muito estressados. Pacientes que precisam ou que somatizam todo o teu emocional aonde? Na boca. Como? Apertando os dentes. Fazendo o que nós chamamos de bruxismo em vigília. E esse bruxismo em vigília, que acontece, obviamente, durante o dia, quando ele está acordado, vai fazer também o bruxismo noturno, que é o bruxismo quando ele está dormindo. E ele pode, inclusive, ele relata, eu quando acordo, estou com isso travado. Meus dentes parece que estão entrando dentro do outro. Porque ele provavelmente faz bruxismo de apertamento durante o dia, que é o apertamento dental. Óbvio, nós temos pacientes que fazem bruxismos excêntricos também durante o dia e o fazem também à noite. Então, esses pacientes têm a disfunção, por quê? Porque hiperativam esses músculos e vão ter o quê? Essas hiperatividades vão desencadear em dor. E por que podem apresentar estalos? Se não existe um macrotrauma ou um trauma maior de um acidente, por exemplo, provavelmente esse paciente, pelo fato de apertar os dentes, começa a fazer uma deformação do disco articular que protege essa movimentação. E essa articulação está dentro de uma cápsula. E para que a cabeça da mandíbula não toque com a base do crânio ou o fundo dessa articulação, que a gente chama de fundo de fossa, existe uma cartilagem para proteger tudo isso, que nós chamamos de disco articular. E pode, por conta do próprio apertamento, a cabeça da mandíbula deformar esse disco. E ele se deformando, vai sair de posição. E todas as vezes que o paciente, ao abrir a boca, vai capturar esse disco e vai fazer o estalo. Quando às vezes pode chegar a um estágio muito pior, que é tentar abrir a boca, não conseguir, porque não consegue mais capturar esse disco. Ou consegue até abrir, depois que fez um estalido e parou de fazer, mas agora começa a ter dores dentro da articulação. E isso merece, especificamente, um tratamento, como todo um tratamento da disfunção temporomandibular, para devolver qualidade de vida. Tá certo? Então, vamos nos preocupar. Em primeiro lugar, saber que nós temos que fazer uma pergunta despretensiosa ao paciente. Em segundo lugar, ele apresentou alguma característica de disfunção?
Parta para aquelas 20 perguntas que eu passei para vocês. E em terceiro lugar, não desmerecer tudo isso e elevar isso a um tratamento com muita responsabilidade. Tá bom? Um grande abraço a todos.